Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui a mais um podcast do New Wave Catholic. Eu, Mariana Miriam Deluomo, estamos aqui hoje com muita alegria, porque é um especial de Natal, uma época do ano em que nos remete alegria, família, muita comida boa também, mas o principal é o nascimento de Jesus, né? A nossa celebração principal é lembrarmos que o Verbo Divino se fez carne. E para isso, hoje temos aqui o nosso querido Padre Miguel, da Paróquia da Parede aqui de Cascais. Muito obrigada, Padre, pela sua disponibilidade. Sabemos que é uma época muito difícil para É estar verdade, aqui, muito corrida, é né? verdade, é verdade. Para Mas, todos nós. é, mas muito obrigada para a gente poder falar um pouquinho desse tema que é tão especial para nós Muito católicos. bem, muito obrigado pelo convite também, por estar aqui hoje convosco e que possa ajudar-nos também a viver ainda melhor esta quadra festiva que é tão importante para nós e que toca tanto as pessoas também nesse sentido da alegria. Sim, sim. Padre, para começar, a gente falando um pouquinho, né, desse tema que é tão bom para falar, que eu gosto muito de Natal. Para mim, a melhor época do ano, eu acho que é o Natal. Assim, qual é a melhor memória que o senhor tem sobre o Natal? Assim, já passou em família ou na paróquia? Tem Uhum. alguma memória afetiva que o senhor lembra, assim, que dá aquele gostinho do Natal? Certo. Sim, eu acho que nós é assim uma época que guardamos muitas memórias afetivas. O Natal, às vezes ainda mais do que a Páscoa, guardamos assim muitas memórias quentinhas connosco. Nós sempre fomos uma família assim pequena, mas lembro-me que preparávamos também com muita dedicação o Natal, fazíamos sempre algumas apresentações, eu e a minha irmã preparávamos cânticos, portanto, fazíamos muitas coisas em família. Uhum. E eu acho que os natais que recordo com mais carinho, são aqueles passados na terra dos meus avós, em Castelo Branco. Também há uma forte tradição de se fazerem determinadas coisas que são curiosas para nós, por exemplo, porem troncos à porta da igreja a arder e fazerem assim uma grande pilha de troncos a arder, o chamado madeiro. Portanto, são assim coisas muito Tradições, né? visíveis, Sim. tradições que, Do que as interior, pessoas né? mantêm no interior do país, isso mesmo. E pronto, e participávamos sempre nas celebrações também. Depois os doces muito típicos, também me lembro muito bem. Minha avó gostava muito de fazer os doces típicos da sua infância e Uhum. partilhava-os connosco. Portanto, isso deixa-nos muitas memórias quentinhas, que eu trago também no coração. Pois é, o Natal traz essas lembranças, essas conexões É boas, né, mesmo, é com a mesmo. Os família. perfumes, né? É, O cheiro da os cheiros, rebanada, né? é Sendo verdade, é feita. verdade. Sem Geralmente é dúvida. feita em família, né? Uhum. Um ajuda o outro, né? Isso é Exatamente muito isso, o bom. amassar as E também sabe o fimoses. que que eu sinto? Eu sinto que, assim, até as pessoas que não são muito católicas ou não estão conectadas muito Uhum. ao verdadeiro sentido do Natal, elas também se abrem um pouquinho a essa alegria, né? A gente Sem percebe dúvida. na rua ou no mercado, né? O É Feliz verdade, Natal! E às é vezes aquela verdade, é pessoa nem é verdade. tanto, mas isso é bonito, né? A gente percebe que esse espírito de Natal vai tocando muita gente, né? É verdade, um padre amigo dizia no outro dia que é a época do ano em que a Igreja e o mundo estão mais sintonizados em termos daquilo que vai acontecer, não é? Porque todos Sim, estão à espera de alguma coisa, principalmente este tempo de advento que vivemos, estamos todos à espera. sim. Quer os cristãos que esperam esta celebração do Natal como uma visita de Deus ao seu povo que nos vem salvar, quer o próprio mundo que espera a chegada do Natal e desse tempo festivo que é tão querido para E todos. que tem a ver com esperança, Sem né? dúvida, sem É, dúvida. E luz e paz. E portanto Sim. são valores que falam muito ao coração humano e que as pessoas precisam muito hoje em dia, também na azáfama em que vão vivendo. Eu penso que o Natal tem uma mensagem muito forte, muito humana, que toca todos os corações transversalmente, mesmo Sim, não partilhando do mesmo credo. sim. é isso que o padre está a falar, né? Que nós vamos, às vezes, no mercado, numa coisa, Uhum. as pessoas estão tão preocupadas, né? É Com verdade, passa as coisas, faz não sei o quê, é verdade. mas quando você fala Feliz Natal, a pessoa sorri, É verdade, é né? verdade. Há É ali uma, é verdade. Há uma tem lembrança uma, boa que eu, é. eu acho que fica muito gravada nos corações, muito ligada à família e à proximidade das pessoas, mas também estas mensagens mais profundas da necessidade de luz, da necessidade de paz, e esta época respira todo um bocadinho esse imaginário que as pessoas Sim. identificam muito como algo que precisam para a sua vida. Verdade. E assim, padre, para a gente poder entender um pouquinho mais, até do Uhum. Natal, entrando um pouquinho mais nesse assunto, nós sabemos que tem as missas de É Natal, verdade. né? Assim, tem a missa do Galo, tem a missa da madrugada, tem a missa do dia do Natal. O senhor pode explicar um pouquinho para quem está assistindo, para a gente entender um pouquinho
Que são essas missas? São todas iguais? O A pessoa tem que ir em todas elas? Como é que certo. É funciona por isso isso que para as chama quadra de Natal, porque são 4 Não, formulários? não, 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 não. não tem nada a Quadra é ver. que quase temporada de Natal. É o tempo do Ah, Natal. certo, No fundo, certo. é a Não tem quadra nada a ver natalícia. com Exatamente. tá. Não, tem a ver com esse tempo do Natal, que na Dos, verdade se prolonga para além do 25. Desculpem estar a desviar, já vou Não, responder sim, sim. à pergunta, mas normalmente as pessoas tendem a viver o Natal naquele dia, no dia 25. Portanto, a consoada, no 24 à noite, e depois o 25. Mas nós, igreja, especialmente nestas festas que para nós são festas muito felizes, nós prolongamos essa alegria durante 8 dias seguidos, que na verdade é um único dia de Natal. Portanto, o dia de Natal é tão grande, tão grande, tão grande que se prolonga durante os 8 dias seguintes. Portanto, a sim, a igreja oitava de Natal, vive a né? alegria do Natal durante toda a oitava até ao Sim. dia de Ano Novo, em que celebramos Santa Maria como Mãe de E Deus. começa também com o advento, né? Que já Exato, exato. Essa já começa ali, né? A preparação, claro, preparação, os claro, 4 claro. domingos, Isso né? mesmo. É bonito, é muito diferente da preparação da Quaresma para a Páscoa, porque é uma preparação que vai numa espécie de crescendo, não é? Nós vamos numa espécie de expectativa de Deus que nos visita no nosso dia a dia, de Deus que vem salvar o mundo na segunda vinda de Jesus, vem instaurar o seu reino, mas à medida que nos aproximamos dos dias de Natal, especialmente com a novena do Natal, as antífonas do Ó, há uma há um voltarmos para o presépio, portanto, para essa vinda de Deus na carne, no seu Filho Jesus, que nos vai preparando depois de forma muito, muito, muito própria para o Natal, que depois celebramos então durante esses 8 dias. Mas pronto, voltando à pergunta, de facto, o dia de Natal é, em termos da liturgia, da celebração da Igreja, aquela que tem a maior variedade em termos de formulários. Portanto, nós encontramos 4 formulários para as celebrações de Natal, do dia de Natal, e o primeiro dos formulários começa com a missa vespertina. Portanto, as missas que são celebradas no 24 à tarde são já missas vespertinas de Natal. Depois temos a conhecida Missa do Galo, portanto, chamada Missa da Noite, também com formulário próprio, com leituras próprias, com orações próprias. Depois a Missa da Aurora, que é celebrada no dia 25 de manhã cedinho, e depois temos então o formulário da Missa de Natal, da Missa do Dia, que tem também uma outra, Um um outro... outro tema, outros Quando o senhor formulários, outros diz outro textos. formulário, são outros Uhum. textos, Tem outros outra... textos Sim, litúrgicos, portanto, da E liturgia da toda. palavra, e as próprias orações também são diferentes. pronto. Porque as próprias antífonas de entrada e de comunhão também mudam, porque no fundo as várias celebrações, e sendo 4, acentuam dimensões diferentes do mesmo mistério do Natal. É muito bonito isso. Por exemplo, a Missa da Noite tem uma tónica muito mais voltada para a parte humana do presépio, portanto, muito mais voltada para a Sagrada Família, para a experiência dos pastores, portanto, assim, muito mais quente, muito mais humana. A missa do dia tem um formulário mais teológico, mais voltado para a encarnação do Verbo, o Verbo que se faz carne e habita entre nós, portanto, é uma dimensão um bocadinho diferente daquela que celebramos na noite de Natal. Por isso é que é interessante participar nas várias celebrações diferentes, ainda que baste participar numa É isso que eu ia delas perguntar. De para cumprir o preceito, é preceito. preciso uma só. Exato, basta uma, mesmo sendo a missa vespertina de Natal, às vezes há famílias, especialmente quando têm crianças pequenas, que às vezes aproveitam ir à missa mesmo antes da consoada. Vão Sim. à missa, por exemplo, no dia 24 pelas 19 horas e depois fazem os seus festejos de Natal. Mas olha, ouvindo o senhor falar, é Uhum. importante também dizer isso. Acho que vale a pena ir em todas, porque pelo que o Sim, senhor para falou, conhecer a diferença, isso primeiro claro, porque isso sem Jesus está dúvida. ali em todas, né? É Acho que é o verdade, é verdade. principal, né? Então, Sem dúvida. e depois porque tem isso, né? Você consegue participar o Natal de uma forma muito É, de uma mais forma intensa. mais plena, diria eu, porque permite olhar para o mistério que nós estamos a celebrar, que é um mistério muito grande, nas suas várias perspectivas, como se fosse uma espécie de sólido que nós contemplamos e que tem várias faces. E por isso vamos olhando de faces diferentes Que para legal. compreender o mistério de forma melhor. Isso aí é muito importante o senhor estar falando, que as pessoas às vezes falam assim, a missa é sempre a mesma coisa. Exato, exato. Não é, Não não é, não é. é, não é. É cada vez que você percebe o que é dito, o que é falado, né? Sem dúvida. E você vive, né, Uhum, aquele momento, uhum. então não tem, É, nenhum é igual, é né? verdade, é Eu ia verdade. fazer essa pergunta para o senhor até, assim, eu queria entender, assim, da parte do padre, como é que ele vê isso, como é que responderia essa parte, assim, porque tem muitos jovens que não seguem a igreja e que falam, sabe, Uhum. porque a missa é sempre a mesma coisa. O que o Certo. senhor diria para essas pessoas, assim? Eu diria que isso é às vezes achar, é verdade que é a nossa percepção humana, muitas vezes, mas é achar que Deus é cansativo.
E de facto, quando nós não conhecemos alguma coisa, quando não estamos próximos de alguma realidade, ela pode apresentar-se a nós como alguma coisa de chato, de cansativo. Monótono. Isso acontece também com De algumas, rotina. com algumas matérias do saber, acontece isto. Eu às vezes quando vejo de longe, é tipo, aquilo é uma seca, quem é que quer saber daquele assunto? Mas as pessoas que se vão aproximando, aprofundando, dedicam o estudo e às vezes muitas horas da sua vida a aprofundar, aquilo torna-se interessantíssimo para elas. E eu acho que o mistério que Deus é, também acontece muito isso. Quando nós Uhum. olhamos de fora, parece uma chatice, uma seca. No fundo, é só porque eu não conheço e não compreendo. Às vezes acontece com as pessoas, não é? Às vezes achamos que Sim. aquela pessoa é mesmo chata, aquela pessoa é uma seca. Mas, cara, Uhum. eu nunca dei do meu tempo para a conhecer melhor. Mas, cara, às Sim. vezes, quando gasto tempo com ela, quando passo tempo com ela, começo a perceber, há aqui alguma coisa que ela tem que eu nunca tinha reparado Verdade. porque nunca me tinha permitido isso. Com Deus é exatamente a mesma coisa. Deus nunca é secante, Deus nunca é chato. É sempre novidade. Deus está sempre a trazer novidade à nossa vida. E por isso a missa é verdade que tem uma dimensão mais exterior, mais formal, de rotina, de alguma coisa que se repete em termos de estrutura, mas Sim. sendo Deus a mostrar-se e a oferecer-se aos homens, Deus é sempre novo, por isso tem sempre coisas novas a trazer à nossa vida. E aquilo que nós escutamos também na missa, em termos de leituras e etc., também nos traz muito dessa novidade, até porque a nossa vida nunca é a mesma. Nós somos sempre pessoas diferentes dia após dia. Por isso, mesmo quando eu escuto os mesmos textos, mesmo quando passo pelos mesmos ritos, eu já sou diferente. E por isso a celebração e os textos falam de uma maneira diferente, porque eu não sou a mesma pessoa. Isso é bem interessante, porque às vezes a gente já ouviu a Uhum. mesma Isso, parábola, já ouviu a isso mesma mesmo, leitura, né, isso mesmo. diversas vezes, mas naquele dia ela fala diferente, É verdade. Há uma luz que né? se Há uma lu acende, É é verdade, impressionante, é Não é, impressionante. e o rito da missa é muito bonito quando você, é o que o padre falou, quando você vai aprofundando e conhecendo melhor, né? Porque nada é à toa, todas as palavras ali têm um significado, cada Sem momento tem um dúvida, sem significado, dúvida. e quando você vai entendendo isso, tanto que o É padre já verdade. fez aqui a missa explicada, É né, na verdade. paróquia da Com Parede. grande ajuda vossa. Então, assim, que é muito legal, muito interessante para Sim. as pessoas poderem entender um pouquinho, né, o que que vai acontecendo ali, né? Uhum, Talvez é isso que o senhor falou, é um uhum, pouquinho da ignorância, né? uhum. Ignorância assim É. positiva de que faz conhecer, positiva né? não, a E é ideia de bom não querer saber tudo de uma vez, não é? É bom nós estarmos em ir paz mergulhando connosco, devagarinho. sim, e não temos pressa. Porque às vezes também há isso, não é? Eu quando vejo que há uma coisa que eu não percebo nada, é difícil de me aproximar, porque eu começo a criar aquela espécie de pensamento, eu nunca vou perceber isto. Isto é tão difícil, é tão complexo, que eu nunca vou conseguir saber. Não, vamos aos poucos, conhecendo uma coisinha de cada vez, uma curiosidade de cada vez, isso vai quase aumentando a nossa curiosidade, o nosso Sim, desejo de saber mais, e à medida que vamos andando, às vezes nem nos apercebemos, mas depois as coisas vão fazendo um vão sentido fluindo. diferente. Sim, sim, Isso que o senhor está falando me sem lembra dúvida. muito daquela passagem, né, de Marta e Maria, né, que Uhum, assim, quando você tem a percepção, talvez Maria também, né, naquele uhum, momento de sentar e perceber com o uhum. coração, Isso, aí isso, isso. você não é tanto a parte lógica, né, de Sim, querer não é entender, mesmo, de não é querer, mesmo. não é, Aliás, diz muitas vezes que a celebração é a grande catequese que a Igreja tem para oferecer. Portanto, no fundo, a celebração é que nos devia catequizar, porque ela está pensada para apresentar as verdades da fé e apresentá-las não apenas ao nosso intelecto, ao nosso raciocínio, mas também à nossa parte sensorial. Portanto, os gestos que fazemos, as cores, os sons, As roupas que as usamos. roupas, ou seja, é tudo para falar também aos nossos sentidos desse mistério que tem que tocar todo o nosso ser enquanto seres humanos, não é? A nossa apreensão não é só racional, não é só lógica, também é, mas não é só, tem uma dimensão Sim, sensitiva que a própria celebração também explora. Por isso é que sim. se diz que é a catequese mais completa que a Igreja tem, é a sua E celebração. muitas das vezes isso começa em casa, né? Sem Quando dúvida. a avó ou a mãe fala assim, Sim, hoje é sim, dia de sim. missa, bota a Isso, roupa da isso. missa, Exatamente, né? isso, Então, isso. assim, Sim, porque já não se vê é um dia tanto, mas é especial, né? verdade. Aquele momento especial, É né? Dia verdade. casa do pai, né? É verdade, e muitas vezes até funciona ao contrário, e até faz aqui uma graça, mas muitas vezes as pessoas, como a celebração acontece ao domingo, até estão com a roupa mais descontraída possível, porque é o domingo e etc. Mas de facto é uma festa muito grande para nós, e Sim. nós para as festas
arranjamos-nos, não é? Sim. Porque queremos dignificar esse momento que estamos a viver. Não necessariamente pelos outros, mas também pelos outros. Mas para marcar aquele momento como um momento importante para Mas nós. isso que o senhor está falando é uma observação muito importante mesmo, porque não só no Natal, mas eu acho que toda a missa, né? A gente Uhum, devia ter esse cuidado sem de dúvida. como se vestir, porque é um momento de encontro com o De próprio encontro Cristo, né? com E como é Deus. que você vai de Isso. qualquer jeito? É As isso pessoas, mesmo. quando iam se ter com o rei, elas Exato, se exato. arrumavam, Sim, né? sim, sim. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter esse É. conhecimento, né? No De fundo esse é cuidado. quase quando eu vou ter com uma pessoa que amo, não é? Mesmo os namorados, quando vão jantar fora, não é? Isso, Se No encontro arrumam. de namoro, eu preparo-me para porque amo aquele aquela encontro. pessoa. Não é necessariamente por querer impressionar, não é por querer isto ou aquilo, mas é porque quero valorizar a presença daquela Sim. pessoa que está ao pé de mim e que eu amo tanto. Com Deus é igual. É Se isso. eu amo a Deus, eu quero apresentar-me diante dele com o melhor que tenho, principalmente interiormente, mas também exteriormente. É isso que a Mariana falou, eu acho que a gente não pode perder, né, padre? E que vem de casa, vem Uhum. do berço, Sim, né? sim, Da ajudar-nos, sim. gente perceber que desde pequenininho a gente deve falar, olha, nós vamos à missa. Uhum. Por quê? Porque o Natal começa, né, É com o verdade. sentido da, Isso né? E mesmo, é na isso mesmo. missa. A Isso gente tem que mesmo. estar junto na missa. Vai ser Sim, importante estar junto na ceia? Vai estar isso. importante lá recebendo os presentes? É Vai. verdade. Mas o mais importante é estar junto na missa É também, né? verdade. Eu lembro-me bem em casa, porque sempre tivemos a tradição de ir à Missa do Galo e também cantávamos muitas vezes no coro. E de facto eram as celebrações que nós gostávamos mais. Tinha os cânticos mais bonitos, com mais vozes. Portanto, era muito entusiasmante quando nós éramos pequenos, ensaiávamos muito em casa, levávamos instrumentos, portanto, era assim muito vivido. Mas lembro perfeitamente que era tudo muito articulado umas coisas com as outras. Portanto, jantávamos sempre, a ceia de Natal, preparávamos durante o dia 24 também os presentes que ainda faltavam, a comida que depois levávamos para a ceia. Depois abríamos os presentes que tínhamos ali à mão, íamos participar na Missa do Galo e a seguir é que vinham assim as prendas grandes, que eram as prendas dos pais. Em alguma altura o meu pai ainda se disfarçava de Pai Natal e Uhum. trazia Ah, os sério? presentes quando nós Que éramos bom. pequeninos, tanto tocava à porta e trazia assim os presentes grandes, que eram os que os pais ofereciam, e tinha tudo muita lógica, porque participávamos na celebração e depois então íamos, Depois a íamos receber os festa. presentes e É, continuar a festa, sem sim. dúvida. Isso que o senhor Força. falou também do Pai Natal, dessa Uhum, tradição, sim, a gente não pode também achar que, não vamos comemorar o Pai Natal. Olha claro, como é claro. bom, né? Mas Sim, não é sim, ele a sim. razão, Claro, né? exatamente. Não é o É presente, verdade, né? é O verdade. presente é outro, É Não, né? faz verdade. parte da festa. Faz parte da festa, É, é o Faz verdade. parte. secundário, né? É Mas faz verdade, é parte da verdade. festa. Nós quando éramos pequeninos, sempre fomos habituados lá em casa a escrever a nossa carta ao Menino Jesus. Mas era o Pai Natal que trazia os presentes, portanto, assim como uma espécie Legal, de é uma ajudante. ideia. Exatamente. Portanto, nós pedimos ao Menino Jesus, mas depois o Pai Natal Sim. traz as prendas. E Ô, isso é engraçado. padre, é assim, por que que o Natal nos remete tanta alegria? Por que que o Natal é tão importante para a Uhum. igreja? Boa. Eu acho que o próprio texto bíblico, quando narra este mistério do nascimento, usa uma linguagem muito alegre. Um bocadinho diferente da alegria da ressurreição, acho que são alegrias diferentes, mas há uma alegria muito calorosa, muito ligada à maternidade, muito ligada a uma vida nova que surge, a uma nova esperança, a uma luz que começa a brilhar. Acho que são imagens que remetem para essa alegria muito quente do fundo do coração, que nos lembra coisas boas da nossa vida, que nos faz ter esperança outra vez, começar de novo. Parece-me que o Natal tem essa alegria, que é o que vemos depois, por exemplo, nos anjos que vão ter com os pastores e cantam, não é? Este glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados, a alegria dos pastores ao ir ao encontro do menino. Portanto, uma alegria muito simples, mas que preenche muito o coração. Eu acho que é uma alegria que fala muito ao coração do homem na simplicidade da vida, no normal da vida, não é? Como é que um Deus se faz tão pequenino nas coisas mais simples, não é? Que nasce num, Humilde, num né? curral de animais, rodeado de palha, de feno, não é? Com tanta simplicidade. Eu acho que é essa alegria própria das coisas simples. Eu acho que é para aí que o Natal aponta.
e procurando, né, um lugar para nascer, né? Sem Isso dúvida. daí, né, mexe muito, né? É verdade, de não haver, não é? De É, baterem a tantas portas, sim, essa E, aflição, não é? pois é. e isso Que é foi muito uma humana. opção, foi uma opção, foi Jesus. Deus escolheu dessa forma, né? Ele Uhum. podia ter vindo de outra Sem maneira, dúvida, sem mas é dúvida, aí é que tá, né? Acho sem que a dúvida. igreja vem nos ensinando tanta coisa. Ele já É vem verdade, ensinando desde aí, né? é verdade. Desde Maria, né? Ali procurando com José, né? São Uhum. José, um lugar para ficar, né? Então, assim, e também nos remete, padre, até falar, o senhor falando isso, lembro também da caridade. Né, assim, é um Sem tempo dúvida, de justamente disso, de lembrar das pessoas que não é têm verdade, não tem um lar, né, que estão no frio. é Aqui tá, a verdade. gente tá em Portugal, para o pessoal que tá no Brasil tá um frio. E É lá tá verdade, um é calor, verdade. né? Então, assim, Ai, terrível. realmente para as pessoas, né, os moradores de rua, né, ou então até mesmo pessoas que estão em lares de idosos, né, que também Sem não têm dúvida, visita dos seus familiares. sem dúvida. E o que que a gente pode fazer nessa época? É uma excelente pergunta. Nós temos uma prática habitual aqui na paróquia com os jovens no dia 24 de manhã. Corremos a alguns lares, vamos a alguns lares cantar cânticos de Natal. No fundo, para marcar também aquele dia. Às vezes há alguns idosos que já não vão para as suas famílias portanto, gostamos de ter essa presença. Agora, gostava também de lembrar, e é verdade que é uma época que apela muito a essa solidariedade e essa caridade prática. E é bom que não se perca, porque o bem que nós fazemos é sempre bem feito, é sempre bem que fica feito em relação a necessidades reais que as pessoas têm, mas eu gosto sempre de lembrar que há sempre necessidade ao longo do ano inteiro. Portanto, que é muito importante nós termos sempre presente essas necessidades que as pessoas passam ao longo de todo o ano. E há tantas formas de nos envolvermos em programas de voluntariado, na forma como despendemos do nosso tempo, acima de tudo, mas também para algumas carências materiais. É muito importante irmos aprendendo estes valores da partilha, do dar a quem não tem, do ir ao encontro de quem precisa. No fundo, as obras de misericórdia Se uma ajudam-nos. pessoa quiser ajudar, padre, Uhum, como é que ela faz? Por exemplo, aqui da parede a gente uhum. sabe como é que é. Tem o centro paroquial, a pessoa pode ir lá e Sim, aí perguntar. sempre É, precisamos de muita ajuda. Por exemplo, ainda agora, no tempo do Natal, especialmente no tempo do Advento, há uma recolha muito grande de bens, assim, de Para fazer primeira os cabazes, necessidade, né? para os cabazes, para a nossa mercearia social, e temos várias iniciativas nesse sentido, mas é uma altura onde nos chegam muitos bens. Portanto, organizar os próprios bens, garantir que estão no sítio certo, que têm uma boa acomodação, que são levados onde são necessários. Por exemplo, ainda hoje estávamos a falar, há vários. Nós deixámos alguns cestos em algumas lojas para as pessoas ao longo do mês de dezembro irem deixando esses doando, produtos, sim. mas ainda hoje Tem que estávamos a ir recolher, buscar né? produtos. Portanto, há aqui uma logística que é necessária suprir, e para isso o tempo de todos contam. Às vezes basta uma horinha, bater à porta do centro comunitário, eu tenho esta hora, como é que eu posso É ajudar? E há isso. Isso sempre é coisas para importante. É. fazer, para além daquilo que é o voluntário ordinário do centro, de levar as refeições aos idosos, de à noite ir buscar alguns bens alimentares a alguns supermercados que nos apoiam. Quando eu faço essa pergunta para o Uhum, senhor, é porque às vezes tem muitas pessoas que têm dificuldade de saber como, é verdade. na prática, Uhum, elas vão. Como é que eu chego lá para uhum, ajudar? Falo muito com bem. quem? Que horas? Aonde? Certo. Entendeu? No fundo temos o site, no site tem os formulários todos, quer no site da paróquia, quer no site do Centro Comunitário da Paróquia da Parede, encontram sempre uma zona para essa inscrição de voluntários, ou então passando no centro no horário de expediente normal, entre as 9 e as 18 horas, há sempre quem receba, e no fundo é entregue depois um formulário que é preenchido para percebermos os interesses da pessoa, as disponibilidades, é feita uma espécie de entrevista para se perceber quais é que são também os dons, os interesses, a Pronto. disponibilidade, e alocar depois as pessoas aos serviços que são Eu necessários. acredito que seja parecido assim nas outras paróquias também. Sim, Então creio não que deixem sim. de ajudar, né? De Isso é perguntar, buscar, vão ao encontro e perguntar. perguntem. Não tem que ter vergonha, acho que para E quando uma ajudar. porta se fecha, não deixem de insistir, porque às Isso, vezes há um isso é dia errado, às importante. vezes há uma É. pessoa que não diz exatamente as coisas de forma certa, e acontece muitas vezes as pessoas até irem num ímpeto de ajuda, tentarem ir ao encontro e perceber como é que eu posso fazer, e depois dão de caras às vezes com uma porta fechada, com uma Aham. pessoa que não sabe receber ou que não sabe dar bem as Acontece. informações, e depois nunca mais vou. É importante insistir, porque todos nós temos dias ao contrário, todos nós É esbarramos com verdade. alguns mal-entendidos, mas o importante é insistir até E conseguir depois também o chegar. inimigo existe, né? É Ele verdade. sempre vai Ele também atrapalhar gosta nas de boas tirar o decisões, né? Então, gosta de tirar o tapete debaixo dos a gente pés. tem que Sim, se sim, sim. permanecer firme, é É verdade, verdade. é verdade.
Então, padre, eu ia falar também, assim, em relação ao quê? Deixa eu ver. Espera aí. Ah, sim, não, mas isso a gente já falou. Dá para viver o Natal cristão sem a missa? Não, é impossível, É né? impossível, sim, sim. A Sim. missa é muito importante, sem Aí dúvida. você vai viver só o do mundo, né? É, Só porque comprando senão perde-se o coisas essencial, e claro. preocupado com É muito tudo. É. fácil, porque o brilho das luzes, com tudo o que tem de bom, também é muito ofuscante. E se eu fico só com o brilho das luzes, é muito fácil que o meu coração se prenda a isso. Às prendas, à qualidade da festa, às pessoas com quem estou, se correu bem ou se não correu, o que é que eu senti, o que é que deixei de sentir. E o Natal não é sobre nós. O Natal é sobre É, o menino que nasceu para nós, para nos sim. salvar. E o meu coração tem que estar focado nesse essencial que é este Deus menino que veio ao nosso encontro para nos salvar. E isso é que transforma. E isso depois é que me ajuda a viver todas as coisas, mesmo a festa que sai mais ao contrário, mesmo aquelas relações que são mais difíceis. Estou assim numa situação desconfortável com a minha família e a festa se calhar não vai ser assim tão boa e a comida não estava tão impecável. O importante é o menino que vai nascer, não é? O presente é o mesmo de há 2 anos para cá, aquele que recebo da minha tia, não sei o que, não sei o que mais. Isso é tudo acessório em relação àquilo que é essencial. Se o meu Sim. coração não está centrado neste Deus menino que nasce para nós, daí a questão da alegria, da luz, da paz, Do eu perco o acolhimento, essencial, né? do De acolhimento. receber a pessoa que É, chegou à Daí também a porta, né? importância, eu ia isso perguntar mesmo. justamente isso, daí a importância de viver bem a missa, porque eu acho que a É missa te isso. prepara para esses Sem dúvida, momentos, sem né? dúvida. É de pôr o outro em primeiro lugar. Porque quando eu ponho Jesus no centro, depois o meu coração já está mais habituado a pôr as outras pessoas no centro, sem ser eu o centro das atenções. É cuidar do outro, acolher bem, garantir que estão a viver a alegria do Natal. E é Sim. isso que preenche o meu coração. É isso que me enche dos valores que nós gostamos tanto desta quadra natalícia. E o que o senhor acha que afasta mais as pessoas dessa vivência tão genuína assim? O que complica Eu acho que o mais? que afasta, eu acho que tem muito a ver, isto parece um clichê, mas eu acho que tem muito a ver com esta questão do consumismo à volta do Natal. Portanto, apesar de nós identificarmos aqui muitas coisas positivas, eu acho que o próprio comércio se aproveita muito das épocas festivas para fazer valer os seus critérios e os seus Sim. princípios. E, portanto, parece-me que isso é o que há de mais perigoso no Natal, daí termos que estar atentos, no fundo, só para não entrarmos numa espécie de espiral que depois nos desvirtua a nós próprios e desvirtua o próprio sentido do Natal. Mas eu diria que tem a ver com essa parte mais comercial, que se nós não tivermos atenção, pode mesmo desvirtuar a vivência do Natal. Que essa correria às vezes Uhum. afasta, né? De Sem dúvida, perceber, sem dúvida. né? E Você tira-nos a fica, eu tenho que paz, fazer isso, tenho que tira-nos a comprar aquilo, paz, tenho a que não sei. É. atenção, foca-nos nas questões logísticas, que depois nos roubam a paz do coração. Não é que nós não tenhamos que cuidar da parte logística, claro que sim, porque queremos receber bem, porque Sim, queremos é que um as coisas, carinho porque também, queremos cuidar dos outros, portanto, tudo isso é mas é importante. secundário, né? Eu não posso ser pôr isso como principal e às vezes esquecer o essencial. Eu acho que no fundo é a mesma história da Marta e da Maria, agora que falou há pouco, Miriam, eu acho que diz muito disto, não é? Cuidar e não é não fazer nada, porque é preciso fazer coisas, mas é preciso que o coração esteja centrado no essencial para não deixar que essas coisas que há para Não fazer me deixar que a graça consumam. passe. É, E o isso. essencial seria o quê, padre? Seria o nascimento da esperança, a conversão Sim. interior, E dar perceber o tempo verdadeiro. também ao que é importante, não é? Eu perceber que para preparar bem o Natal, eu não posso cuidar apenas da sua dimensão material, eu tenho que cuidar também da dimensão espiritual, da forma como organizo o meu tempo, da forma como ah, entrego algumas coisas às quais não consigo chegar, a forma como procuro que os outros também colaborem para não ficar tudo em cima de mim e eu ficar cheio de preocupações e às tantas não conseguir corresponder a nada, organizar bem o próprio programa do Natal para garantir que há um espaço para a celebração da Eucaristia. Para darmos o peso àquilo que é devido, fazermos uma boa hierarquia das coisas e darmos a primazia àquilo que é mais importante. Assim, o que o senhor estava falando também, né? Deixar que o Natal seja o início de muita coisa boa para se Sim, manter sem durante o dúvida, ano, durante o não que ano, seja sem aquele dúvida, período, sem né? dúvida, sem dúvida. Eu não É que gosto ele se muito. perpetue, né? Sim, sem dúvida. Tenha, Eu não
gosto muito daquela frase do o Natal é quando o homem quiser, que o Natal não é nosso, é de Deus. O Natal Uhum. é quando Deus quis, acima de tudo isto. Mas aquilo que nós vivemos no Natal é quase um recarregar de baterias, um centrar, se quisermos, noutras palavras, centrar o coração no essencial. Isso depois ajuda-nos a que o resto do ano seja também assim sintonizado com o Sim, essencial, sim, que com Deus no possamos centro. viver o Natal e que ele traga frutos para o É, ano, sem dúvida, para o né? ano inteiro, claro que sim. Sim. Até porque no final do oitava, no dia 1 de janeiro, nós temos um dia muito especial onde rezamos pela paz, né? Celebramos Santa Maria, Mãe de Deus, mas é um dia em que rezamos pela paz no mundo, em que o Santo Padre também dá a típica bênção Urbi et Orbi, não é? Portanto, que se espalha pelo mundo inteiro e queremos muito que essa bênção que vem de Deus possa tocar mesmo todos os corações e as nações do mundo inteiro para vivermos efetivamente esta paz que só nos pode vir de Deus, não é uma paz humana, é uma paz que tem que vir do Senhor, do Príncipe da Paz que nasce para nós. Amém. Isso que o senhor falou também me remete a um momento que é muito importante na hora lá de estarmos reunidos em família antes de começar a comilança, né? Antes de Certo? começar, né? Assim, que se faça uma Ai, oração, sem né? dúvida, Uma sim, sim, sim. oração que se Sim, deve fazer toda vez que a gente sem almoça ou dúvida, sem janta, né? dúvida. Em toda oração, É, mas que é. nesse dia, reunidos ali, Uhum. paremos, né? Um Sim, minuto e era para importante até dedicar tempo a isso, a preparar é, hoje em dia com a facilidade que temos dos meios digitais, fazer um. procurar uma oração de Natal Isso. simples, profunda, Que que todos. ajude as É. pessoas a É, sintonizar-se não umas com precisa as ser aquela outras. coisa longa, De né? A gente tem tudo, que de tudo, de ter. tudo. O importante é se É, conectar a é isso Jesus, mesmo. né? A Até porque a família. oração não é a oração da bênção da refeição, não é uma questão mágica nem ritual. É acima de tudo para que o nosso coração aprenda a agradecer a Deus aquilo que vem das mãos dele. É, No fundo, é importante para nós. É importante para nós não perdermos este sentido de que as coisas não são nossas, de que as coisas nos são dadas e temos tudo para ser agradecidos. Se nós ensinarmos as nossas famílias a abrir assim o coração à gratidão, é isso verdade. é meio caminho andado para a Eu paz. aprendi com umas irmãzinhas muito Sim. queridas minhas, Certo. né? Justamente isso. Elas estavam falando isso. Quando você acordar, agradece a Deus, você acordou, É né? verdade, mais um Quando dia. você vai ao trabalho, É, agradece a Deus por aquele é verdade. trabalho, agradece pelo transporte em que você tem como ir, ou se não, Uhum. pela forma em que você vai, você consegue andar, É né? verdade. Agradece porque É você tem verdade, o é verdade. almoço, né? Então, assim, tem tanta coisa que a gente tem que agradecer no nosso, É verdade. na E nossa. isso ajuda-nos a chegar, creio eu, à simplicidade do Natal. Porque quando nós aprendemos a agradecer cada coisa, percebemos que há tanto do qual nós somos dependentes. E isso traz mesmo paz e alegria ao nosso coração. Perceber que não somos nós. Há, Sim. há, há tanto à nossa volta que permite que nós vivamos, que nós façamos as nossas E missões. faz perceber como nós somos amados, né? Exatamente isso. Como Como somos ele te cuidados. ama, né? Isso Porque assim, mesmo, olha isso quanta mesmo. gente no mundo, mas ele Isso olha por mesmo. você em É, cada momento de da tua forma vida, individual. É verdade, é verdade. né? Isso é muito importante, essa experiência, sem É. dúvida. Bom, padre, eu preparei aqui, Mariana, assim, umas perguntinhas rápidas. Eu muito falo e o bem. senhor responde Muito bem. rapidinho, tá? Claro. Missa do Galo, cedo ou tarde? Muito bem. Há uma tradição muito forte de se fazer a missa do galo à meia-noite. Claro, para algumas famílias não é tão simpático, por isso há outros horários, mas eu acho que há esta tradição bonita de ser à meia-noite. Eu acho que digo isto porque para nós sempre foi muito importante chegar à meia-noite e irmos para a missa do galo, até porque nessa missa cantávamos. Portanto, eu diria meia-noite. A Mas paróquia da parede vai ter essa missa tem, da tem, tem. meia-noite? Sim, Tem Então, sim. Temos a meia-noite, bom. celebração tem. da meia-noite. Sim, sim. Presépio ou árvore? Muito bem. Eu diria os dois. Agora, que o presépio não fique escondido, porque a árvore é gigantesca, eu acho que é preciso dar o peso a cada coisa. Eu acho que a árvore tem um simbolismo bonito, acho que já houve preocupação por parte da própria igreja de dar um sentido à árvore de Natal, um sentido cristão. E não tem mal nenhum nisso, é uma forma bonita também de enfrentarmos as nossas casas, de ajudarmos a nossa mente, o nosso coração a lembrar-se que é Natal, que o Natal está a chegar. É um tempo bonito em família, preparar a árvore, mas que ela não ofusque o presépio. Porque o Sim, presépio de facto é que é o centro do Natal, é o não é? principal.
os dois, mas o presépio tá aí Sim, um pouquinho com mais um destaque maior, destaque. sem dúvida, claro. Bom, esse eu quero ver. Porque eu tenho a minha opinião. Ui. Cântico tradicional ou versão moderna? Muito bem. Eu acho que, acima de tudo, canto com os critérios que a Igreja nos dá. A Igreja não é limitativa na forma como pede que nós interpretemos os cânticos na liturgia, mas dá-nos critérios objetivos para nós sabermos escolher bem. Isso o mais importante, a meu ver, é termos os critérios que a Igreja nos ensina como mãe para podermos tomar depois as nossas decisões. E os critérios são objetivos, não são subjetivos. Por isso, quanto mais eu apreender esses critérios e os gravar no meu coração, melhor eu vou saber escolher. Porque pode haver cânticos modernos que estejam perfeitamente de acordo com os critérios da Igreja, e por isso muito bem, e há cânticos mais antigos que até podem não estar de acordo com os critérios da Igreja e por Sim. isso devem ser excluídos nesse sentido. Exemplos, não é exatamente um exemplo de Natal, mas às vezes há alguns cânticos que nós cantamos no ordinário da missa, o Santo, o Cordeiro, que se cantavam há alguns anos, mas que usam um texto diferente daquele que o missal propõe. Portanto, mesmo sendo cânticos antigos e supostamente tradicionais, não servem bem à liturgia, por isso não devem ser É. interpretados. E o mesmo há cânticos modernos compostos e bem feitos que usam os critérios da Igreja. Um terceiro pontinho, que é dizer que no nosso país há também alguma tradição de importar alguns cânticos da tradição popular, integrando-os na liturgia. Portanto, se as letras de facto estiverem em conformidade De com acordo, aquilo né? que é a doutrina da Igreja, com a fé que professamos, pode haver de facto lugar, espaço, para nas nossas liturgias se interpretarem cantos populares. Até há vários que já integraram os nossos cantorais nacionais e os cânticos aprovados Isso faz pelos parte nossos do bispos. Ministério de Música, né? O Ah, Ministério sem de dúvida, Música em sem conexão dúvida. com o padre Sem da dúvida, sem paróquia e que dúvida, sim. resolvem Sim, os acima de cânticos. tudo, a meu ver, deve haver sempre uma relação muito estreita entre os coros e o pároco, não é? Ou, acima de tudo, quem vai presidir à celebração. Porque o critério último deve ser dado por aquele que presida a celebração para que possa Eu vou dar fazer um elogio indicações. aqui, tá? É, Ao Maria. coro da parede. Muito Tem bem. estado muito, Merecem, muito merecem. bonito É mesmo, verdade, é viu? A verdade. gente tem É ido lá na É verdade. missa, verdade. realmente É verdade. é Eles muito têm feito bonito. muito, muito caminho nesse Parabéns, pessoal sentido. aí É verdade, do é coro. verdade, têm feito muito, muito caminho, com muita dedicação. Mesmo agora para a missa de Natal, temos uma iniciativa muito bonita que é o coro paroquial, no fundo, onde abrimos as portas a quem Ah, quiser, eu vi. juntamos as Esse é pessoas muito bom. que queiram cantar, os que já estão Tinham ligados aos coros, ensaios, e né? ensaiamos É. para que todos possam, todos os que querem e que tenham também dom para o fazer, que possam integrar o coro da missa de Natal, e é uma experiência muito, muito Muito bonita. legal. Mas É. fazemos o mesmo depois no Tríduo Pascal. Portanto, depois, se alguém quiser integrar o coro paroquial, é muito bem-vindo. Fazemos sempre vários ensaios para as pessoas poderem aprender os cânticos. Uhum. Fazemos uma boa preparação em termos de escolha, de triagem, de ver o que é que funciona melhor entre aquilo que são os critérios da Igreja e aquilo que ajuda a Assembleia a participar melhor, porque o coro pode estar a cantar muito bem, mas se não ajuda as pessoas que estão na celebração a participar e a Participar. cantar também, É. então Eu já o coro não percebi isso em está, alguns lugares, é não verdade. Às vezes é está tão a bonito, cumprir a mas a sua pessoa não missão. consegue acompanhar. Exatamente. É. Pode haver dimensões, momentos da celebração onde até faça sentido estarmos apenas a escutar o coro e a contemplar. Há momentos da celebração onde faz sentido, Sim, mas sim, há outros não. Há outros momentos Que da precisa celebração onde participação. apela muito à participação sim, ativa dos fiéis. sim. E isso também passa pelo canto. Agora, isso que a Mariana perguntou, eu acho que aqueles cantos tradicionais não Uhum. tem como sair, né? É verdade. Noite É. Feliz, É porque as né? pessoas depois Uhum. identificam muito a parte afetiva, ainda para mais É, são cânticos consagrados pela tradição, com uma é. letra já muito depurada do ponto de vista da fé, que integraram perfeitamente as nossas celebrações, o Adeste A gente já Fideles, não espera, é? né? Pois Sim, é. esperamos o ano inteiro e É. dizem-nos muito também pela parte emotiva, e a liturgia também trabalha essa nossa dimensão, a dimensão mais sensorial, mais Não, sensitiva. tradição é Sem dúvida. tradição, É, né? A gente. mas há uma conjugação das duas É, coisas, não é? Isso é muito bonito. É engraçado o que dizes, Mariana, porque de facto a tradição, quando bem vivida, também toca muito a nossa parte eu acho tão sensitiva. forte. É É. verdade, sem dúvida nenhuma. Tem também outras dimensões. Sim, Ocupa também o nosso discernimento, a nossa razão, ocupa-nos como um todo. sim. Então, um gesto concreto depois da missa. Muito bem. A celebração normalmente tem um gesto específico que é o beijar do menino.
que é um gesto, eu não sei se existe noutras tradições por esse mundo fora, mas aqui em Portugal faz sempre muito. E eu acho que é um gesto muito ternurento e muito humano. Não pela imagem que ali Uhum. está, mas pelo que expressa do nosso amor Simboliza, A Jesus nascido. E a forma como desejamos que Ele nasça também nos nossos corações, nas nossas casas. Portanto, parece-me que esse gesto é de preservar, e animá-lo também com cânticos bem tradicionais. Aí acho que sim, porque para que tudo faça esse Sentido, conjunto, né? e É. puxe também por essa nossa dimensão E tem que tomar muito mais cuidado, né, padre? Acho emocional. que o senhor falou da tradição, me lembrou, veio a palavra aí que muita gente às vezes confunde, superstição, É né? verdade, Então, sim, sim, assim, sem lembrar que dúvida, aquilo ali que o senhor falou sem dúvida. não é beijar a imagem, né? Claro, É o claro, claro. simbolismo É, sem em dúvida, volta, sem É né? como dúvida. se É. você é para recordar Ao a menino que veneração. nasceu, não é? É Isso, é. Jesus menino, É é a isso. Ele que veneramos, claro. É eu É a entrar Ele na que fila, eu adoramos. estar ali à espera, é tu viver Exatamente. daquele momento, né? Isso mesmo, isso mesmo. Depois, há algumas famílias que têm uma tradição bonita também de cantar cânticos junto do presépio ao Menino Jesus. Que Portanto, eu legal. acho que é uma tradição também bonita de se manter. As famílias sabem sempre cânticos, cânticos de Natal. Por exemplo, o sítio onde eu passo a ceia de Natal, há sempre um momento depois da ceia, ainda antes da missa do galo, onde nos juntamos para cantar algumas canções mais ligeiras, até canções compostas por artistas portugueses, mas que falam do mistério do Natal de forma simples. Não são cânticos para a liturgia, mas são cânticos que nos ajudam lá está, a olhar o mistério de um outro prisma diferente. E é um Ah, momento muito bonito à isso é volta da lareira. interessante também a gente pensar, talvez para o ano que vem, Uhum. lançar algum assim, alguma, como é que chama, assim, para Spotify, para alguma coisa, Ah, para a sim, pessoa boa. ter, Boa, boa, boa. né, Porque há para cânticos poder. Isso é ótimos. bom, É. né? Eu, De eu Vamos gosto. gravar sugestões, o Uhum. coro né? da Pode parede? ser? Perfeitamente. Eles Vamos, estão Seria olha. bom, né? disponibilíssimos, Assim, claro. não, e assim, algumas músicas de sugestões. Sim, Olha, sim. vamos ouvir isso, Perfeitamente, né? Isso eu acho que é perfeitamente. Pode ser importante, perfeitamente. Pronto, aí né? mais um Pode ser projeto para perfeitamente. 2026 Ai, que aí, olha. maravilha. Sim, sim. Padre, última. Mariana, Se a força. missa de Natal fosse uma frase, qual seria? Essa é um pouquinho mais. Este é mais difícil. É. Este é mais difícil. Ahm, É difícil você resumir a missa numa frase, né? é verdade, é difícil. Ahm, mas eu diria alguma coisa como camisola quente e lareira acesa. Portanto, eu acho que é assim Olha, uma gostei. sensação muito quentinha, não sei dizer de outra maneira. Sim. Não quero nada puxar a questão do afeto excessivo, mas eu acho que é uma missa que toca muito o coração nessa parte mais humana de tudo o que o presépio nos mostra e que apela àquilo É que há de como se mais fosse, né, o transversal. acolhimento, É né? aquele E o aconchego de calor coração, não é? é. Numa noite tão fria, num lugar tão inóspito, depois de passarem por tanto, há ali um cenário de calor, não é? De Nossa Senhora que embala o menino, do boi e o burro que Esquenta, aquecem, dos pastores que chegam e que adoram, há ali um do voltar cuidado para de o São centro, José, há né? ali De um tão, calor humano tão grande, e eu acho que a nossa celebração deve, acima de tudo, transmitir isso. Pelo menos da missa da noite. A missa do dia é normal ter uma outra sobriedade, mas a missa da noite não. Acho que a missa da noite apela mesmo a essa parte mais quente do mistério Sim, do Natal. pronto. Mãe, quer falar mais alguma coisa? Não, É? acho que a gente tem é que viver, né? Viver cada Isso. dia, viver cada Natal da forma mais plena, que nem o senhor É. falou, da É. forma mais plena, né? Aproveitar esses momentos tão, desde que a gente falou desde o início do cheiro, do perfume, do Uhum. acolhimento, do calor, Isso. né? Para levar para o resto do ano. Quem não tem família, né, assim, ou Uhum. coisa assim, a gente também tem que pensar, né, que tem É essas verdade. pessoas, né, buscar talvez Sem a dúvida, Mariana. paróquia, ou então tá com Sem os dúvida. amigos, Sim, né, assim, sim, sim. porque Sim, há pessoas que optam por isso. A participação na celebração acaba por ser a sua forma de viver o Natal de forma comunitária. Há pessoas que já se habituaram a essa, não diria solidão, mas de viverem o Natal dessa maneira. Uhum. Nós no final da Missa do Galo também temos sempre chá e bolinhos para promover algum é uma forma convívio de ali no final da conviver, celebração, mas eu acho que sim, se tivermos vizinhos, estando atentos e se soubermos de alguém que vai estar sozinho na noite de convidar. Natal, eu acho que convidar, abrir as nossas casas, acho que é o maior gesto de hospitalidade que podemos ter. Certeza. Até porque, ainda para mais neste momento onde falamos tanto da migração
comunicação, da forma como as pessoas por vezes se sentem desadequadas em relação aos Excluídas. sítios, pouco acolhidas. Eu acho que pode ser um gesto muito bonito de mostrar que estamos preocupados verdadeiramente com aqueles que possam sentir-se mais à margem e trazê-los para, É pelo menos porque nessa isso que o noite. senhor falou é verdade, que às vezes a pessoa não entende o Uhum, que está se vivendo sem e dúvida. se fala mal ou se sente excluído, Uhum, mas porque sem dúvida, não é sem acolhido, dúvida, sem não é dúvida. É chamado, não, verdade. né? Então, quando realmente você mostra o que é, né, para Uhum, gente, a tradição, uhum. né? A tradição não é da boca para fora, Isso, é isso, isso. vivida, né? Sim, não é uma coisa estritamente exterior, não é um É. conjunto de rituais que nós fazemos porque recebemos assim dos nossos avós. Há uma profundidade por trás das Isso foi muito coisas. Fica aí, importante então, de também, né? concreto uma Nessas coisa épocas. para a gente fazer para o Natal, né? Chamar alguém que a gente acha que pode Sim, ser importante sim, estar em presença com a gente, sim, né? isso acho que sim, Mariana. Então, padre, para finalizar, vou pedir para o senhor ficar à vontade de falar os horários das missas Muito de bem, está Natal e bem. convidar as pessoas para a missa. Muito bem, claro, claro, sejam todos muito, muito bem-vindos. Nós, acima de tudo, temos este gosto de receber a todos na nossa comunidade. Temos uma das missas da noite, que é mais cedo, que é às 22h30, na Igreja do Mortal, e temos então à meia-noite a missa do Galo, a missa da noite, na Igreja Paroquial, e depois no dia de Natal, os horários seguem os horários das missas de domingo, mas acima de tudo são na Igreja Paroquial da Parede às 9 horas, às 11h30 e às 19h, e na Igreja do Mortal temos também às 10 horas da manhã. Tudo as missas de Natal para vivermos bem este tempo. Obrigada, padre. E para mais informações também tem tudo lá no Instagram da Paróquia É da verdade, Parede é também. É verdade. só entrar que eles estão sempre super É conectados aí junto com verdade, é Carla verdade, Pucci, é verdade, é verdade. intercedendo. É verdade, um abraço à nossa equipa da comunicação, que é E incansável assim, também. não esquecer também de estar conectado ao nosso Papa, né, Leão Isso mesmo, XIV, isso para mesmo, a gente estar unido em igreja, né, isso mesmo, universal, não é isso isso? mesmo, isso Viva o mesmo, Papa Leão, Mariana. eu adoro o Papa Leão. Bendito seja Deus, sim. Eu acho Bom, que é um momento muito Que bom, importante que da bom. igreja, É né, de verdade, é verdade. estarmos E a sua presença unidos. no mundo, sim, sim, Sim. sim. Pelo sinal que pode ser para muitos corações. padre, uma bênção para a gente poder Muito bem. desligar. O Senhor esteja convosco. Ele está no Está no meio meio de de nós. nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos o Senhor. Amém. Graças a Deus. Muito obrigada a todos que ficaram aqui conosco até agora. Um Feliz Natal para todos e até a próxima. Muito bem. Santo Natal. Santo Natal.